Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Leandro Levi, sou professor de Geografia e eu vim aqui comentar uma fala do nosso ministro da Educação. No dia 22 de abril, houve uma reunião com o presidente da República e seus ministros. O vídeo dessa reunião foi divulgado e a gente teve acesso a algumas falas do presidente e dos seus ministros. O ministro da Educação, senhor Abraham Weintraub, ele fez uma fala muito complicada, muito perigosa e não foi a fala que ele diz que tem que prender o pessoal do STF. Eu, como professor de Geografia, quero trazer um assunto muito importante para nós, brasileiros, tá? E a fala do ministro é essa daqui. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sangue ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Então, galera, ele disse que no Brasil nós só temos um povo, nós somos um povo só, o povo brasileiro. Não tem esse negócio de preto, de branco, de japonês, não tem. Tava dando uma olhada aqui nesse livro. Esse livro é um livro didático de geografia do 7º ano. E a geografia do 7º ano fala estritamente da geografia brasileira, desde a formação do território brasileiro até da formação da sociedade brasileira. E aqui, na geografia do 7º ano, nós entendemos que existe uma diferença muito clara entre Estado-nação, é uma expressão, Estado-nação e nação, tá? São duas coisas diferentes. Primeiro, o que é esse Estado que as pessoas ficam falando? O Estado tem que prover a subsistência dos trabalhadores, o Estado tem que intervir, o Estado tem que fazer isso. O que é esse Estado, pessoal? É o Estado com E maiúsculo. Na verdade, quando a gente fala Estado com E maiúsculo, a gente está falando do país, a gente está falando do Estado-nação. O Brasil é um país, o Brasil é um Estado-nação reconhecido internacionalmente e é um país delimitado pelas suas fronteiras, onde o Estado tem soberania sobre esse território, que é o território brasileiro, e o Estado, ele é a junção de todos os organismos públicos, as polícias, as escolas, os hospitais, tudo que é público. O órgão público que comanda o Estado é o governo. E o governo, ele é transitório. O Estado não. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com políticas de Estado e políticas de governo. A gente tem que entender que o Estado brasileiro, o país Brasil, ele é formado por governos transitórios. E quando a gente está falando do Estado Brasil, Estado-nação Brasil, país Brasil, a gente pode chegar à conclusão de que o Brasil é um Estado federado. Ou seja, o Brasil hoje, ele tem como forma de governo a República e como forma de Estado a federação. O Brasil é uma federação formada por unidades federativas, que são os estados com E minúsculo. O estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Amazonas, o estado de Pernambuco, o estado do Tocantins. O Brasil, país, é um estado com E maiúsculo, o Estado-nação, e é um estado onde você tem uma república federativa, onde você tem as unidades federativas, que são os estados com E minúsculo. A primeira diferença que a gente tem que entender é isso. E qual é a diferença entre Estado-nação e nação? O Estado-nação é o país. Com relação a isso, o senhor Abraham Weintraub tem razão. O Brasil é um único país. Mas será que nós somos uma única nação? O conceito de nação está ligado à identidade, à cultura, a aspectos históricos, costumes, as características de um povo. E eu digo mais, até as características físicas de um povo. Então, quando nós olhamos para a população brasileira, a gente não vê algo homogêneo, senhor Weintraub. A gente vê uma população extremamente heterogênea. O Brasil é um país gigante e nós, da geografia, costumamos dizer que o Brasil é formado por vários Brasis. Existem várias nações e uma delas, inclusive a verdadeira dona dessa terra, é a nação dos povos indígenas. São os povos indígenas que lutam hoje para conseguir uma pequena porção de terra na justiça através da FUNAI, a FUNAI que é extremamente boicotada principalmente pelo governo atual, e os verdadeiros donos dessa terra. Quando os portugueses chegaram aqui, existiam mais de 1.400 nações
Tá entendendo? Nações de índios diferentes. Índios que já tinham dominado a agricultura, índios que ainda não tinham dominado a agricultura e eram caçadores, coletores, pescadores, índios que eram rivais entre si. Quando Portugal chegou aqui, existia uma diversidade de povos indígenas e a gente não pode botar, inclusive, os povos indígenas como se fossem um só. Na verdade, a gente tem uma diversidade de povos indígenas, a gente tem uma diversidade de povos africanos que foram traficados, que fizeram uma migração forçada da África para cá, para servirem como escravizados, uma diversidade de povos africanos e também uma diversidade de brancos. Os portugueses, os espanhóis são diferentes dos alemães, dos holandeses, e são diferentes dos poloneses, são diferentes dos russos. São vários povos, várias nações diferentes. E nós temos que parar de uma vez por todas com o discurso de que todos somos iguais. Muito pelo contrário, senhor Abraham Weintraub. Muito pelo contrário. A sociedade brasileira tem uma crise de identidade instaurada no seu DNA justamente por conta de ser a sociedade mais miscigenada do mundo. Aqui, a paleta de cores de pele é gigantesca e não existe em local nenhum do mundo. O brasileiro não se identifica enquanto povo único. O brasileiro, por essa diversidade, por essa heterogeneidade, o brasileiro não tem uma identidade, como tem o povo japonês, como tem o povo russo, por exemplo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando você fala que quer acabar com povos e privilégios, na verdade, esse seu discurso, seu Abraham Weintraub, ele faz com que os privilégios se mantenham. Porque quando nós colocamos todo mundo no mesmo barco, a gente está mantendo, na verdade, os povos que sempre tiveram poder ainda no poder. Quem? Os homens brancos, héteros e cristãos. Não é isso? Então, quando a gente olha para a história do nosso país, a gente vê uma miscigenação absurda. E isso traz uma diversidade que, inclusive, é linda. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Nós temos que aprender a respeitar e, inclusive, a admirar as nossas diferenças. O povo brasileiro é lindo, o povo brasileiro é diverso, o povo brasileiro é a junção de várias nações. Nós não somos um povo só, nós somos a junção de vários povos do mundo. Parece que o Brasil pegou todos os povos do mundo e misturou e criou a sociedade brasileira. Mas de uma vez por todas, nós temos que começar a entender o que é ser brasileiro. Nós temos que começar a enxergar os outros povos do Brasil como do mesmo povo que o nosso. Senão, nós nunca vamos deixar de ter pensamento colonial. Beleza? Eu espero que eu tenha contribuído. Então, seu Abraham Weintraub, muito cuidado com o seu discurso, porque o seu discurso pode fazer muita gente sofrer. Beleza? Até a próxima e valeu!